diretor da empresa GEPAN, que é uma empresa especializada nas áreas de consultoria, de assessoria, né, e auditoria também na área pública. Bem, diante dessa pandemia do coronavírus, nós estamos sendo questionados pelos nossos clientes sobre o que fazer com os termos de parceria, em especial os termos de colaboração e os termos de fomento. E para esclarecer essas dúvidas, nós então tomamos a liberdade de convidar para esta conferência a doutora Beatriz Amoedo Campos Gualda. A doutora Beatriz é consultora da GEPAN e também é diretora da empresa Apoio Plus, que trabalha atendendo os municípios exatamente nessa área do terceiro setor. Eu vou fazer um breve currículo da doutora Beatriz. Ela é graduada em Direito, é pós-graduada em Direito Sanitário pelo IDISA, pós-graduada em Gestão de Projetos pela PUC de São Paulo e pós-graduando pela USP de Ribeirão Preto. Ela foi secretária de Assuntos Jurídicos e também foi secretária de Assistência Social. Muito bem. Beatriz, tudo bem contigo? Tudo bem. Tá bom. Quero agradecer aí o convite feito pela GEPAN, para a gente poder oportunamente, né, esclarecer as dúvidas, tanto das prefeituras quanto das OSCs, num momento que está saindo quase que diariamente normativas, né, falando sobre os procedimentos do Covid-19 e os reflexos dele na assistência social. Ok. Beatriz, já vamos direto na primeira questão, uma dúvida que acabou chegando para a gente, né? Diante desse quadro de pandemia, diversas entidades estão paralisando ou até reduzindo seus atendimentos, tá? É possível alterar os planos de trabalho e as metas financeira e física nos termos de colaboração e fomento? É plenamente possível. O artigo 57 da Lei 13.019, né, ele foi alterado e ele prevê a alteração do plano de trabalho, quer se a solicitação venha justificada pela prefeitura, pelo ente parceiro, quer pela OSC. E a gente pode alterar o cronograma de desembolso, as metas estabelecidas, não é? A gente só não pode alterar o objeto do contrato. A natureza contratual tem que permanecer. Se é serviço de acolhimento, é serviço de acolhimento. Se é fortalecimento de vínculo, é fortalecimento de vínculo. Só que o plano de trabalho ele pode ser alterado a qualquer momento, desde que, por escrito, anuído, reapresentado o plano de trabalho e feito por certidão de termo de apostilamento, tá? A gente vai usar o aditamento apenas quando a gente for aditar período, né, ou alteração de valores. Ok. Bom, então, na verdade, o que você colocou para a gente aqui é que tanto a entidade, né, parceira como a prefeitura pode tomar essa iniciativa. A gente na GEPAN está orientando que já de imediato a prefeitura, já que ela é a transferidora de recursos, né, que convoque então a entidade parceira, né, juntamente com o gestor, para que discuta, né, como que vai se dar de aqui para frente o cumprimento, né, do plano de trabalho. Isso é muito importante. E registrar tudo isso em ata, tá? Porque vai fazer parte do apostilamento, de acompanhamento e monitoramento, terá elementos que subsidiam a sua fiscalização e também os órgãos de controle, né? Tribunal de Contas, controle interno e o eventual questionamento pelo Ministério Público. Muito bem. Beatriz, na área social, quais são os serviços essenciais que você considera que não podem parar? Olha, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, ela soltou uma resolução, que é a Resolução 7 de 2020,
e aí ela coloca ali todos os serviços que serão suspensos e os que serão mantidos, né? Nós temos tanto a tipificação do serviço quanto essa resolução, elas são claras em dizer que a proteção social especial, que é o que a gente chama de alta complexidade, não poderão ser paralisadas. Então, aí a gente tem incluído o abrigo institucional de menores, o abrigo institucional de idosos, que são as ILIPs, instituições de longa permanência dos idosos, tá certo? Os abrigos de mulheres vítimas de violência doméstica, os abrigos também de pessoa em situação de rua, quer casa de passagem, quer residência também inclusiva, e por último as comunidades terapêuticas, né, que está apenas suspenso os novos abrigamentos, as novas institucionalizações nas comunidades terapêuticas, mas elas também têm que manter o pleno funcionamento. Ok. Vamos um pouco na área da cultura. As prefeituras, elas têm parcerias com entidades, né, com, por exemplo, canto, coral, orquestra, teatro, né, que são realizados em grupo. E sabemos, nós estamos em quarentena. O que nós podemos fazer ou como rever esse plano de trabalho? Ainda na sequência da pergunta, na área da cultura, o que fazer com as parcerias quando elas envolvem profissionais de OSC, né? E esses profissionais são contratados como microempresários individuais, MEI. Então, vamos na área da cultura e então depois na área das OSC, os contratados como MEI. Bom, está suspensa toda atividade grupal, né? Mas a gente sabe que quando a gente fala, por exemplo, em canto, coral e orquestra, a maioria dos usuários, eles não têm uma vulnerabilidade socioeconômica, eles têm um interesse de participar da cultura como atividade complementar. Então, a gente coloca que vocês podem fomentar à distância, através de grupo de WhatsApp, através de link no Facebook da OSC, através de link na própria internet, no site, né, na página da OSC, atividades à distância. Então, a gente pode estar enviando, os professores podem estar enviando músicas para serem ouvidas e treinadas e cantadas em casa. Eles podem também se utilizar de uma ferramenta que o Google disponibiliza, que é uma plataforma chamada Google Classroom, né, onde os profissionais postam as atividades e os alunos compartilham lá, e fica tudo salvo, né? Esse Google Classroom é sala de aula no Google, todo mundo pode utilizar essa ferramenta. Ela fica salva e depois você consegue colocar nos relatórios de execução do objeto, né? Nós temos que, quando o gestor chama a OSC para poder pactuar novamente o plano de trabalho, ele tem que prever a reposição dessas aulas. Então, se a pandemia durar 30 dias, 60 dias, as nossas atividades se normalizarem a partir de maio, tem que ser feita uma alteração no plano de trabalho, onde, primeiramente, a gente disponibilizava 2 vezes por semana, né? Nós vamos passar a disponibilizar 4 vezes por semana, ou aumentar a hora-aula de 1 para 2, né? Desde que a gente consiga atingir o mesmo número de usuários, o mesmo número de partícipes na sala de aula, tá certo? Ou no grupo de canto e coral, desde que não haja prejuízo nem para o profissional, quer ele seja MEI, quer ele seja um profissional que emite recibo de profissional autônomo, todas as orientações que a gente está vendo aí, né, Moreno, verificando, tanto o governo do Estado de São Paulo, quanto o governo federal, é no sentido protetivo também do trabalhador, de a gente não estar deixando eles descobertos nesse momento, quer dizer, sem salário. Mas o vínculo empregatício do seletista, ele vai ser abarcado pela medida provisória 927. E o RPA ou o MEI, ele tem que fomentar teletrabalho, teleatividades, né? Atividades grupal, para que a gente verifique que ele não paralisou o serviço, para que ele consiga emitir a nota fiscal.
senão ele não tem como, né? Talvez aí haja uma redução até da hora de trabalho, mas que ele não fique 100% sem remuneração. Essa é a minha sugestão. Realmente nós estamos iniciativas, né? A ideia sempre é preservar o emprego, a ideia é não causar mais problema do que o próprio vírus já vem causando. Realmente você rever plano de trabalho, utilizando essa tecnologia da informação, ou então mandando um mototáxi na casa das pessoas, o que tem que fazer. Nessa época de crise, nós temos que usar criatividade, né? Beatriz, em relação às APAES, né, são serviços de média complexidade, como que as prefeituras podem rever seu plano de trabalho com essa entidade parceira? Nós temos dois tipos de trabalhos realizados pela APAE, né? O que você sugere? Então, vamos lá, a gente falou sobre essa pergunta, né, durante a live, é uma pergunta muito importante. Eu entendo que as APAES, elas estão divididas em dois públicos. O público da Secretaria de Educação, que é o atendimento à educação especializada, quer em convênio com o Estado, quer em termos de parceria com a Prefeitura. Nessa situação, eu entendo que precisa haver uma conversa com o secretário municipal de educação, porque eles seguem um PPP, que é um projeto político pedagógico, né? Onde a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela determina que a gente tenha 200 dias letivos, mas ela também flexibiliza a disponibilização de 800 horas aulas, né? 800 horas aulas de atividades. Então, assim, num primeiro momento, eu entendo que as férias coletivas ou a antecipação das férias escolares, como está sendo feito na rede municipal de ensino, quer já tenha se iniciado, quer essa férias coletivas se dê a partir de 1º de abril, não é? Precisa ter uma conversa com o gestor da Secretaria de Educação. É uma primeira saída importante para que haja o planejamento de reposição dessas 800 horas de atividades escolares, né? Não necessariamente 200 dias letivos que a LDB determina. A gente também pode se furtar dessa saída que a gente deu agora, né, do Google Classroom, que é a sala de aula do Google, onde a gente consegue colocar as aulas e atividades. Mas há que se pensar também que o aluno especial, ele precisa de uma atenção especial em sala de aula, né, para que ele consiga atingir esse aprendizado. Então, eu sugiro que sejam enviadas atividades, né, inclusive porque a família que também está em quarentena não está acostumada a ficar com esse filho especial tantas horas no dia. Então, fomentar atividades, né, extra classe, coisas que eles possam estar fazendo dentro de casa, uma música, uma atividade recreacional mesmo, talvez de construção lúdica com o que eles têm ali dentro de casa, e tudo isso pode ser fomentado à distância pelos oficineiros ou pelos educadores também que são contratados como MEI, né? A gente tem o terapeuta ocupacional, geralmente contratado como MEI, e aí dividindo a APAE como serviço de convivência e fortalecimento de vínculo de idosos, que é a média complexidade dentro da área da assistência social, eu acho muito importante que a dupla psicossocial, que é a assistente social e o psicólogo, façam, né, uma escuta qualificada, telefonem mesmo para o seu usuário, para que ele não se sinta em isolamento, faça alguma projeção de atividade em grupo, né, encaminhe atividades também, o educador social, para que ele faça com os seus familiares. Então, tem muitas ideias, né? É o momento de a gente executar a criatividade, mas tem que se prestar atenção se eles têm acesso às redes de internet, porque tem gente que só tem internet quando está no Wi-Fi comunitário. Então, às vezes, o telefonema é importante, a entrega das atividades com um motoboy pode ser uma saída, porque vocês têm o material dentro da entidade, né, disponível. Acho que é isso. Ok. Você citou a medida provisória 927, só para quem está nos acompanhando,
estabelece, ela foi encaminhada domingo à noite pelo presidente para o Congresso Nacional. Ela estabeleceu algumas formas de combater os efeitos desse vírus, né, do coronavírus, especialmente sobre o mercado de trabalho. Então, estabeleceu algumas alterações, inclusive na CLT, para este período, como a questão do teletrabalho, que é o trabalho à distância, né? Como é o home office. Também estabeleceu a questão da compensação de horas no futuro, né? Também a possibilidade de antecipação de férias, mesmo se não adquiriu ainda dentro do período aquisitivo, não precisa mais daquele prazo de 30 dias, você pode avisar o trabalhador só com 48 horas antes, dizendo, olha, depois já sai em férias. Então você está fazendo uma antecipação de férias, né? Pode, inclusive, também férias coletivas agora. E também até antecipar feriados. Então, quando as pessoas, os gestores de contratos, forem discutir isso com a entidade parceira, tem que ter conhecimento desta medida provisória 927, que está em vigor, né? Lógico que o Congresso Nacional tem um prazo para fazer a aprovação ou não dessa medida provisória, mas ela já está em vigor. Beatriz, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão dos estagiários e também dos jovens aprendizes. Qual é a orientação que vocês vêm adotando? Antes até de responder essa pergunta e complementando o que você falou, é importante dizer que o pagamento dessa remuneração de férias, se concedida em razão do estado de calamidade, ele pode ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente, tá? Ele também poderá acordar que 1/3 de férias vai ser pago somente antes da gratificação natalina, que seria 31 de dezembro, tá certo? Por quê? Porque às vezes as entidades não têm esse valor provisionado, porque dentro do plano de trabalho a gente provisiona, né, 1/12 para concessão de férias mensalmente. Então, por mais que ele tenha uma reserva aplicada ali na poupança, né, que a gente fala que ele tem que deixar em saldo de aplicação, ele não vai ter todo esse valor. Então, o empregador não precisa ficar tão assustado com essa concessão, tá? Como que eu determino essas férias? Tem que fazer por escrito, com cada um dos funcionários, porque é dispensada a comunicação aos sindicatos, também por essa medida provisória. Então, você tem que escrever, né, fazer essa pactuação individual ou coletiva com os seus funcionários, e o contador de vocês pode expedir um comprovante de antecipação de férias. Agora, falando sobre o estagiário, né, e também as entidades que promovem o acesso ao mundo do trabalho, o Ministério Público de Trabalho, ele soltou uma orientação, tá, que é a 5 de 2020, aonde ele diz que é para se cumprir, né, a suspensão imediata das aulas teóricas de aprendizado, a não ser que elas possam ser ministradas na modalidade à distância. Os empregadores, quer órgãos públicos, quer entidades privadas contratantes do jovem aprendiz, tem que interromper também de imediato as atividades práticas, mas tem que garantir a remuneração integral. Isso com base de aplicação analógica do artigo 60, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 91, tá? Em hipótese alguma, vai poder haver a substituição da atividade teórica pela prática, mas você pode, se é um estagiário, por exemplo, de direito, de administração, de comunicação social, orientar ele a estar lendo um livro complementar, né? Essa parte teórica pode ser substituída pela leitura em casa. Mas se ela for substituída por teletrabalho, essa plataforma tem que estar aprovada pelo Ministério da Economia, você tem que garantir que esse seu estagiário tem acesso à internet na casa dele, e mais, aquele que assina como supervisor do estágio, né, ele tem que estar participando dessa teleaula. Então, eu acho que não é uma boa saída, tá? Eu suspenderia a mesma atividade, manteria
a remuneração, tá certo? E a gente teria que imediatamente ficar atento a todas as publicações de caráter emergencial do Covid, tá? Ok. Beatriz, as parcerias com as creches, né? Nós sabemos que elas estão sem funcionar. Como que, na tua opinião, deve ser alterado esse plano de trabalho? Quais itens, né, alguns exemplos de itens dos planos de trabalho que devem ser revistos? Você pode dar exemplos? Posso. Geralmente, no plano de trabalho, se o prédio não é próprio, né, ele tem o valor de locação. Isso não vai poder ser alterado, porque suspendeu as atividades, mas o prédio permanece no mesmo local. Os gastos com água, luz, telefone, geralmente vão diminuir, porque se o prédio está fechado, você não tem o funcionamento diurnamente, né, do ar-condicionado, da energia elétrica, mas muitas das vezes a internet ela é paga mensalmente com um valor fixo, então não vai haver alteração. Eu entendo que as creches têm que fazer uma conversa também com os secretários de educação, e, se possível, né, cumprindo a intersetorialidade com os secretários de assistência social, e tentar suspender também as aulas como férias coletivas, tá? Creche não para, existe um decreto publicado em 2015, que é o decreto 400 de 2015, que diz que as creches elas não podem fechar, e que se a rede municipal decide fazê-lo, tem que atender em núcleo. Por quê? Porque eles entendem que a creche é a possibilidade de manter o emprego da mãe, né? Como todo mundo está em quarentena, eu também entendo que as creches, no gasto de alimentação, poderiam estar estudando, né, possibilidades de utilizar o recurso municipal, veja bem, não estou falando do cofinanciamento estadual e nem do cofinanciamento federal. O recurso que é repassado municipalmente para complementar a segurança alimentar e garantir a segurança alimentar dessas crianças. Por quê? Porque muitas delas fazem a sua refeição principal dentro da creche, né? Então, eu acho que é uma pactuação que tem que se dar com o secretário e gestor da parceria, mas de utilizar parte do recurso que está ali disponível para alimentação para comprar itens de alimentação complementar. Como que eu discuto isso, Beatriz? Bom, você tem a nutricionista da creche, você tem dentro do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, os RTs nutricionistas das prefeituras que sabem quais itens complementam a segurança alimentar de uma criança por faixa etária. Então, de repente, comprar leite em pó, né, achocolatado. Às vezes a gente tem ata de registro, né, de pães também. Tem município que tem a merenda unificada e distribuída. Então, assim, se atentar, né, porque tá para ser publicado uma nota técnica, tá, do Ministério da Economia, do FNDE, eles vão soltar até sexta-feira para que haja essa flexibilização em relação à distribuição de alimentos, porque atualmente isso não é previsto na legislação estadual e federal. A intenção é justamente permitir que os entes municipais possam distribuir os alimentos que estão acomodados no depósito, porque eles mandam, às vezes, macarrão, eles mandam aquela mistura, né, de leite com café já o achocolatado, o macarrão, a salsicha, tem muitas coisas que são encaminhadas já pelo FNDE. E a intenção é disponibilizar isso em formato de kit para as famílias dos estudantes, levando sempre em consideração o vínculo da matrícula. Então, aguardar a publicação desse documento técnico em relação àquilo que está estocado do governo federal e estadual ou do recurso destinado para essa merenda. Mas utilizar a OSC do recurso que está no plano de trabalho municipal com alimentação para tentar fortalecer e salvaguardar a nutrição desses usuários, né, alunos. Ok. Beatriz, então fica
como regra chamar a entidade parceira e rever item do plano de trabalho, tá certo? O problema que eu vejo mesmo é em relação à folha de pagamento, tá certo? Porque você tem lá na folha de pagamento a copeira, você tem a pessoa que trabalha em serviços gerais, tá certo? Talvez algumas dessas pessoas devem continuar na entidade fazendo determinados serviços, correto? Mas outros realmente não vai ter atividade para atender o plano de trabalho. E aí vai ter que cair, então, nessa medida provisória do governo federal, que é antecipar férias, né, e outras coisas. Muito bem. Eu acho que nós vamos entrar aqui nas perguntas, olha, são muitas questões que chegaram, mas vamos tentar responder algumas aqui. Marcelo Lourenço, ele pergunta com relação ao serviço de convivência. Como fazer o monitoramento sem ter o público presente? Quando ele fala monitoramento, será que ele está falando da comissão de monitoramento e avaliação? Você não tem o público-alvo presente. Então, na verdade, a maioria dos funcionários da prefeitura também não vão sair para fazer o monitoramento que a visita em loco, né? Por isso que a gente tem que aguardar a apresentação do relatório de execução do objeto, porque o que a lei ela prevê? Cada cidade pode regulamentar 13.019 por um decreto, por um manual, ou seguir por analogia o decreto federal, certo? Partindo desse pressuposto, você primeiro precisa ver quais são qual é a temporalidade da apresentação da prestação de contas, se ela é mensal, trimestral ou quadrimestral. Então, a gente só vai monitorar quando chegar a prestação de contas, sendo que a prestação de contas ela é composta de 2 itens, a físico-financeira, que é o anexo 14, e o relatório de execução do objeto. Você vai monitorar por este relatório de execução do objeto. Por isso que a gente colocou que se você for fazer um teletrabalho, se você for fomentar o WhatsApp, se você for enviar atividades por e-mail, no seu relatório de execução do objeto, você tem que copiar os links, né? Ou os prints de tela desses WhatsApps, onde a gente consegue identificar o número do telefone desse usuário do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Ao lado, a gente pode colocar uma relação, linkando, né? Telefone ao nome do usuário e ao número do NIS, que é o número de inscrição social, porque é através do NIS que a gente alimenta o SISC, tá? O SISC é o Sistema de Informação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Federal. Sem a gente alimentar o SISC, a gente, inclusive, não recebe, não é? A remuneração. A portaria soltada pelo Ministério da Cidadania ontem, inclusive ela fala que os repasses do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo serão mantidos e se tomará como base o último quadrimestre do ano de 2019, porque existe uma auditoria do Ministério pelo Pacto de Aprimoramento, que ele é em abril, em julho, em agosto e em dezembro. Então, eles vão pegar o quadrimestre de setembro, outubro, novembro, dezembro, ver qual foi o maior índice de atendimentos do seu serviço de fortalecimento de vínculo e vão pagar sobre essa perspectiva. Quer dizer, se até o governo federal falando que vai manter os pagamentos desse piso social básico, do piso social fixo, da proteção social básica, em relação ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, não há por que a gente suspender. Então, o monitoramento ele vai ser específico sobre o relatório de execução do objeto. É ali que a gente vai saber se você deu férias, porque vai vir os comprovantes e os pagamentos. É ali que a gente vai saber se você determinou teletrabalho. É ali que a gente vai saber se as atividades foram mantidas durante essa quarentena. Agora, se você decretou férias, não tem monitoramento nenhum, porque não está tendo atividade. Ela está suspensa.
Então, é o princípio da razoabilidade e da verificação pormenorizada. Tem que ter nexo de causalidade. A despesa vai ter nexo com a atividade. Se a despesa foi de pagamento de férias, não tem atividade. Então, a comissão de monitoramento, ela não vai fazer a visita em loco, certo? Porque ela também está se resguardando. Ela vai fazer um monitoramento apenas pela prestação de contas. Tá bem. Beatriz, Adriana Pires pergunta sobre as questões de folha de pagamento. De certa forma, nós já respondemos, né? Mas as medidas provisórias, o que está saindo, a folha de pagamento é discutir realmente em cima da medida 97, medida provisória. Lembro também que agora, para as entidades assistenciais, também foram suspensas o pagamento de energia elétrica para os próximos meses, né? Então, a prefeitura continua passando dinheiro, a entidade segura esse dinheiro para poder pagar lá na frente. Que mais? O público tem que ser mantido aplicado. Fica ali na conta de provisionamento. Márcia Desidério pergunta: caso não seja possível aumentar o número de dias de atividades, é possível, então, estender o período, os meses, desde que respeitado os 12 meses? Tá, a pergunta dela se autorresponde, porque como que você vai aumentar os meses respeitado 12 meses? Não tem como. Para você aumentar os meses, também precisa primeiro ver se é um termo de colaboração inicial, quantos aditivos ele já teve, porque a gente sabe que o artigo 21 do Decreto Federal, ele diz que não pode ultrapassar 60 meses da execução ou dos aditivos, né? Então, eu acho que não dá para responder de forma genérica, você tem que primeiro ver se comporta acrescer meses, sabendo que se você acrescentar meses de execução, você não vai acrescentar repasse. Por isso que a minha sugestão é que vocês aumentem a disponibilidade de atividades em horas diversas, ou substituam essas atividades, tá certo? Por atividades complementares à distância. Ok. A Karen, ela dá uma sugestão, que essa alimentação seja transformada em kits e entregue nas residências para garantir a segurança alimentar. Exatamente, a Beatriz já comentou isso. O Marcelo Lourenço pede para mim, com relação ao Tribunal de Contas do Estado, como ele verá essas alterações. Olha, é difícil saber a posição do Tribunal de Contas, porque eles atrasam um pouco nas orientações, né? Os municípios saem na frente, quebrando cabeça, criando alternativas, né? Se arriscando nessas decisões, e depois o Tribunal de Contas lá na frente solta uma norma. E aí o prefeito não pode ficar esperando, aguardando essa decisão do Tribunal de Contas, né? É aplicada do gestor. Então, eu acho que o momento agora exige bom senso, criatividade, buscar sempre a economia e atender o máximo das pessoas. Nós temos que tratar as pessoas com carinho. Esse momento exige muito coração, né? É uma questão humanitária mesmo. Não podemos abandonar as pessoas nas suas casas simplesmente pensando baseado numa lei de legislação, que lá é uma relação com o privado. Aqui no terceiro setor, o terceiro setor é uma continuidade da administração pública. Não é o privado. Se ele não fez isso, a prefeitura não paga. Aqui não. Né? Como que a prefeitura agiria caso tivesse que fechar todas as creches? Se você tem uma creche particular, você tem que agir da mesma maneira, tem que ter bom senso nesse processo. E o Tribunal de Contas, eu acho que vai estar aberto a todas essas justificativas. Beatriz, temos a pergunta aqui da Uma coisa em relação a isso. Eu acho muito importante, se o jurídico estiver nos ouvindo, né? Para que haja o reconhecimento do Tribunal de Contas da calamidade,
e para que a gente possa se valer do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos que encaminhar todos os decretos municipais, principalmente aquele que declarou a emergência ou a calamidade pública, para a Assembleia Legislativa do Estado. Isso está normatizado no Decreto Estadual 64879 de 2020, que reconhece esse estado de calamidade. O site para que vocês encaminhem, município, tudo isso para a Assembleia Legislativa, se vocês quiserem depois disponibilizar por escrito aí na página, Toninho, é o SGP, Serviço de Gestão Pública, @al.sp.gov.br. Isso vai salvaguardar todas as atividades decorrentes dessa decretação de estado de calamidade pública do município. Eu também sugiro que os controles internos encaminhem para o Tribunal de Contas cópia dos decretos que vocês estão emanando em cada município, para que ele já tenha ciência em relação aos termos de parceria, tudo documentado. Por isso que eu falei, se alterar o plano de trabalho, se houver qualquer mudança, fazer a certidão de apostilamento dessas alterações do plano de trabalho, encartar isso ao termo de colaboração originário, para que a comissão possa dar parecer em cima disso, e para que os pareceres conclusivos do ano que vem levem em consideração tudo isso, para que a gente consiga inserir no CIRS-TR, que é o Sistema de Informação das Transferências de Recursos Públicos ao Terceiro Setor, tudo isso documentado. O Tribunal de Contas demora para se pronunciar, gente, mas tudo tem que estar por escrito, porque o que não é conhecido no processo não é conhecido dos auditores. Então, a gente tem que documentar. Sugestão. Ok. Tem outras questões aí que envolvem um pouco a parte contábil, né? Que os municípios, declarando a situação de calamidade pública, então, os municípios vão poder utilizar o recurso da reserva de contingência para poder implementar dotações do orçamento, tá certo? Outros municípios poderão fazer, então, decreto, né, extraordinário, também para atender nos estados de calamidade pública, tá certo? Beatriz, nós temos aqui pergunta da Associação Pode Pesqueira, né? Nesse período de interrupção de atividades, ela tá comunicando, nesse período de interrupção de atividades, nós adotamos como uma das possibilidades de superação da crise o teletrabalho. Perfeito, é isso mesmo. Outra pergunta da Associação Pode Pesqueira, inclusive com contato diário com as famílias, através de grupos de WhatsApp, informando atividades a serem realizadas em casa e esclarecendo dúvidas. Também a Beatriz comentou isso. Também da Associação Pode Pesqueira. Montamos material para divulgação no Facebook da instituição sobre a temática. Desculpe. A situação específica da pessoa com deficiência. E está dizendo que o projeto trabalha com a pessoa com deficiência. A Fernanda Ruth pergunta... É importante falar... Desculpa. Outra coisa que é importante falar também é o seguinte, os institutos, ela trabalha com pessoas com deficiência. Tem cidade que já tem a residência inclusiva, que é também para a gente atender esse público, né? Essa portaria 337 do Ministério de Cidadania, ele está dizendo que a gente pode utilizar parte do recurso do IGD SUAS, o Índice de Gestão de Desenvolvimento do SUAS, para fomentar equipamentos de EPI, inclusive para essas entidades, né, parceiras, e servidores que estão ali, porque eles estão também em contato diário, né, tanto os servidores das ILIPs, quanto os servidores dos abrigos, quanto os servidores públicos de CRAS e CREAS, para compra de EPIs, como está sendo comprado para a saúde, para que eles possam se proteger no atendimento, porque são serviços que não vão paralisar. Então, é para proteger mesmo o trabalhor. Ok.
Tá. A Fernanda Ruth, ela coloca no caso de home office, poderá ter diminuição do salário? Eu entendo que não. Porque a própria medida provisória ela já está induzindo ao home office, né? Regulamentando isso. Então eu entendo que não há diminuição. Criar mecanismos para que ele continue trabalhando em casa. Também o Marcelo Lourenço, como ficam as hóspedes que estão em serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? O gestor pode manter os pagamentos para esses serviços? Pode. Pode e deve. Ed Carlo Michelin. Quem não é contratado pela CLT, é um prestador de serviço, como fica a situação deste profissional? É aquilo que a gente falou, né? É o MEI ou o RPA. Tem muito psicólogo e assistente social que é contratado por recibo de profissional autônomo, né? Vai ter que haver a criatividade. Eu tenho orientado algumas OSCs aqui, através da Apoio Plus, que a gente presta também serviço para elas, que é mais importante demonstrar que esse profissional que é RPA ou que é MEI está executando serviços à distância do que o seletista, porque eles têm que emitir nota, né, fiscal para conseguir receber. E nessa nota fiscal ou nesse recibo, ele tem que demonstrar as atividades executadas. Então, se ele é um psicólogo, um assistente social, fazer o atendimento, né, por telefone, por videochamada, disponibilizando atividades, melhorando os relatórios, revisando todos os PIAs, que são os prontuários de atendimento individual, revisando os PAS, que são os prontuários de atendimento social. Ele tem que demonstrar que ele está executando o serviço para a gente conseguir pagar ele, né? Pode até haver uma redução do valor por conta de horas de serviço, mas quem mais tem que demonstrar, então põe eles para fazer o relatório de execução do objeto, coloca os MEIs, que são os educadores sociais, os TOs, os oficineiros, para desenvolver atividades à distância, e essas sim serem fomentadas nos sites, nos Google Classrooms, para que a gente consiga demonstrar e ele possa emitir a nota fiscal dele de que ele executou serviço, tá? Ok. Tem uma pergunta da Cristiane Andriello. Ela queria saber sobre a legalidade quanto a mudar as eleições municipais em função de uma pandemia. A legislação? Não, não teria uma constitucional, né, alterando as datas das eleições dos prefeitos para poder coincidir, então, com as eleições de presidente e governador. O Ed Carlos, novamente, Michelin, fez uma pergunta que já foi respondida. A Eduarda Santos pergunta se poderia ceder as férias e pagar depois. Sim, também já foi respondida. Catarina Segerem, como fazer para quem tem técnicos de outra cidade no CRAS, uma vez que o transporte foi reduzido? Bom, a forma de deslocamento vai depender da forma de remuneração. Porque se eles recebem vale transporte, né, ou a gente precisa saber por escrito, né, quais são os horários de ônibus e adequar o turno de trabalho dele ao ônibus, tá certo? Ou então solicitar realmente que ele venha com condução própria. Se o funcionário tem carro, tem moto, então ele tem que vir trabalhar com condução própria, porque é uma situação atípica, ela não está abarcada. Agora, se ele depende do transporte público, então eu tenho que priorizar a escolha do horário de trabalho deste funcionário para que ela coadune, né, faça a utilização daquele horário disponibilizado de transporte. Ok. Para poder, então, ele venha prestar o serviço, sim, porque não está suspenso o serviço de CRAS e CREAS. Ok. O Marcelo Lourenço faz uma pergunta aqui, isso não é mais a minha área aqui. Também nós teremos uma queda da arrecadação no orçamento. Verdade. E a queda é de 20% a 25%.
aí foi comentada a questão do empenho global, né? E ele entende que esse empenho está atrelado à arrecadação. É fato que não ocorrerá. Bom, na verdade, o município tinha um orçamento, tá certo? Em cima desse orçamento, ele fez um chamamento para atender determinado programa de trabalho e tudo mais. Foi assinado de fomento, de colaboração, mas o município, diante da situação do orçamento, ele tem que fazer aquele acompanhamento bimestral da arrecadação, certo? Isso está na lei de responsabilidade fiscal. Realmente, quando o orçamento começa a cair, o município, para não ter déficit, ele vai ter que contingenciar as suas dotações, ele vai ter que limitar seus empenhos. Então, o prefeito, juntamente com os gestores, com os secretários, eles vão sentar e discutir quais programas de trabalho poderão ser revistos, inclusive quais planos de trabalho com o terceiro setor poderão ser revistos. Quer dizer, nós vamos manter todas aquelas atividades culturais, esportivas, né? Ou não, nós só vamos manter mais a área da saúde, da assistência social, da educação. Isso tudo trabalhando dentro da programação financeira de desembolso. Então, o pessoal da área de contabilidade, da área de finanças, eles vão ter que sentar, a GEPAN está preparada para ajudá-los, né? Nós temos um software próprio para isso, que é para ajudar a fazer a programação financeira a partir de 1º de abril até 31 de dezembro. Como que nós vamos fechar o caixa 31 de dezembro? Né? Qual vai ser a nossa arrecadação e qual vai ser a nossa despesa até 31 de dezembro? Porque nós vamos ter déficit. O governo federal pretende subsidiar os municípios com o aumento do fundo de participação dos municípios. Mas quando será isso? Nós vamos receber esse dinheiro quando? Porque nós não podemos também transferir um déficit financeiro nosso para as entidades ou transferir esse déficit para as empresas. É um documento fundamental para todos os gestores, todos os prefeitos, e em especial o pessoal da área de finanças e o pessoal da área de contabilidade, é trabalhar, rever a programação financeira de desembolso. Ok, Marcelo Lourenço? Vamos mais, tem uma pergunta da Thaís Freita. Também respondeu, Beatriz, como registrar as aulas via WhatsApp? É fazer o print da tela mesmo, né? E imprime tudo mais para aparecer o telefone, aparecer, inclusive se houve a interação e as respostas dos alunos ou dos usuários. A Pai de Jaguariúna pergunta, como que nós podemos comprovar as atividades à distância? Os prestadores de serviço se enquadram, Beatriz? Se enquadram, eu acabei de responder isso. Você pode comprovar colocando nos relatórios de execução do objeto, né? Porque eles têm que preencher mensalmente as atividades que eles executaram. Eles têm que colocar ali na nota fiscal e tudo. Então, dentro do relatório que ele passa para o empregador, para o coordenador da OSC, ele vai colocar todas as atividades que ele disponibilizou. As horas de serviço que ele fez na casa dele, a revisão dos prontuários, a disponibilização de todo o serviço dele. Ele tem que conseguir demonstrar. Então, por isso, se a entidade tem um Facebook, se a entidade tem uma internet, um site na internet, tudo que foi colocado para os usuários é interessante colocar lá. Ah, mas ele fez uma escuta qualificada, um atendimento individual por telefone. Então, faça de preferência por celular, né? E depois você dá um print do detalhe da chamada, onde aparece o número do telefone, ele identifica qual é o usuário, qual é o NIS do usuário e o tempo de duração da chamada. Beatriz, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como que vai ficar a questão da comunidade terapêutica e o programa Criança Feliz, a questão de visitas ou não. Qual é a tua opinião?
Tá. A Resolução 7 de 2020, expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, ela coloca que as comunidades terapêuticas têm que suspender os novos acolhimentos a partir já de 18/3, quer dizer, semana passada, né? Por um tempo indeterminado. Por quê? Normalmente, os usuários, os assistidos nas comunidades terapêuticas via programa Recomeço, que é essa parceria com o governo do estado, inserção pelo CRATOD e tal, eles já têm uma doença autoimune respiratória por causa do uso compulsivo de crack, de álcool, então eles já são um grupo de risco. Então, ali é preciso uma atenção especial à questão da saúde, e é importante a suspensão de visita de familiares e também de novos acolhimentos, para que não haja a disseminação de um vírus, né, maior. Quanto ao programa, isso está no artigo 10 dessa resolução, quanto ao programa Feliz, foram suspensas também as visitas, tá, num primeiro momento, pela resolução do Estado, mas o governo federal ainda não se pronunciou se vai manter o pagamento mensal ou não do programa Criança Feliz, porque ele é totalmente subsidiado, né, com recurso federal. Então, isso ainda está num limbo. As prefeituras geralmente têm um saldo de recurso aplicado, porque entre o aceite do programa Criança Feliz e o início das atividades, existe ali um repasse de 2, 3 meses que ficou aplicado. Então, eu oriento nesse momento, por ser uma suspensão de quarentena nacional, a suspensão da visita, mais o pagamento com esse saldo aplicado, para que a gente possa remunerar, inclusive, as visitadoras, né, que é o cargo ligado ao Criança Feliz. Se possível, adotando também as férias antecipadas e tudo mais. Mas aguardar uma nova publicação ainda, que não foi feita em relação ao repasse federal. A Cláudia Canede também coloca sobre a questão da antecipação das férias, como que as ordens fariam com os funcionários que ainda não completaram o período aquisitivo. Nós já comentamos que a medida provisória agora no domingo permite você conceder as férias e antecipar as férias, inclusive pagar esse 1/3 de férias até dia 31 de dezembro. O Paulo Van Opstal disse que o seguinte: nosso contador falou que dá para fazer um recibo de férias proporcional. A questão de férias proporcional nós colocamos aí, é possível realmente você conceder férias, realmente vai ser discutido com cada gestor, né, o gestor contrato e o gestor lá da entidade parceira, né? Rosana Lima, como realizar o monitoramento de atividades ou serviços realizadas em meio digital? Fazendo print das páginas, né? Você já comentou sobre isso também. O Marcelo Lourenço é uma indignação, na verdade. Ele falou, olha, fazer as mudanças nos planos de trabalho, né? Como que a gente vai fazer com essa recessão geral? Né? Os municípios terão uma queda de arrecadação. Municípios pequenos, como que eles vão fazer esses pagamentos? Vai ter que estabelecer, Marcelo, o que realmente é o mais importante. O que é que o prefeito, dentro da realidade de cada município, o que é que você vai priorizar no momento? É a saúde nesse primeiro momento e depois é a educação. Na área social, o que é que você não pode deixar de fazer? Né? Então, é uma revisão, e isso daí é ato discricionário do prefeito, tirando essas questões dos programas, né, sociais obrigatórios, tá certo? Que está mantido o repasse dos recursos por parte do governo estadual e federal, portanto, os municípios vão ter que continuar, mas eu entendo a tua indignação, realmente não é fácil. Beatriz, a gente está chegando ao final e eu queria aqui fazer um agradecimento às pessoas que acompanharam, né, quando nós fizemos a transmissão, e agora nós estamos repetindo essa transmissão, mas os servidores das prefeituras de Ibitinga, Pacaembu, Registro, Jacupiranga, Tariri, Jaguariúna, Peruíbe, Ribeirão Pires, São Manuel, Arthur Nogueira,
Gacena, Tupi Paulista, Prefeitura, deixa eu ver aqui, Prefeitura de Piracicaba, Prefeitura de Americana, Campos do Jordão, também temos prefeituras do estado do Rio de Janeiro, prefeituras de Minas e do Rio Grande do Sul, que também estão acompanhando esse nosso bate-papo. Também as APAES de Santa Bárbara do Oeste, APAE de Iguape, Bitinga, Associação Pó de Pesqueira, Associação de Monitoramento dos Autistas de Santa Bárbara do Oeste, Grupo Serviço Social em Proteção da Cidadania Imaculada Conceição, Conselho Tutelar de Peruíbe, Instituto de Difusão Espírita de Araras, Casa da Criança de Santa Bárbara do Oeste, Instituto Educacional e Assistência Pio XII de Sumaré, Associação dos Oratórios Canossianos, Instituto Lemos, tá? Então são essas entidades. A gente vai colocar à disposição de vocês a GEPAN, que é a empresa de consultoria para eventuais dúvidas. O site da empresa é www.gepan, tá certo? Conforme está aqui no canto, GEPAN com M de Maria no final, .adm.br, tá bem? Agradecer a Beatriz e também para suas considerações e a gente fazer o encerramento, então, dessa live, né? Vamos chamar assim. Pô, eu quero agradecer o convite, né, da GEPAN, do Antônio Moreno, a confiança depositada em mim como profissional, na nossa empresa também, que é a Apoio Plus, dizer que a gente presta consultoria, né, na área de gestão social especificamente, e também as entidades do terceiro setor. Pedir para que, nesse momento, todo mundo tenha plausibilidade, né, que a gente enxergue a entidade como um parceiro verdadeiramente, que nós consigamos, né, perceber que não estamos tratando de comprar uma geladeira à prestação, né, nós estamos falando de indivíduos, de famílias, de sistemas vulneráveis, de pessoas que muitas das vezes procuram os nossos serviços porque não têm ambiente familiar, se atentar a profissionais de assistência e psicologia, aos sinais de violência doméstica. A gente sabe que 80% dos casos de violência doméstica no Brasil são de pessoas dentro do mesmo núcleo familiar, dentro das suas residências. As nossas crianças, os nossos adolescentes vão ficar 24 horas do dia com os seus familiares. Então, fomentar também maneiras de que eles possam viver agradavelmente em família. Tem casa que tem 5 quartos e tem casa que tem 2 cômodos, quer dizer, pensar realmente em melhorar a qualidade desse isolamento social, dessa segurança alimentar de cada um deles, e agir, né, com amor, com respeito, sempre na direção daquilo que é institucionalizado e colocado pelo governo federal e estadual, mas principalmente em ano de eleição, pensar em proteger, né, as pessoas e não fazer política barata, né? Nós estamos aqui como salvaguardadores do direito pétreo à vida, à saúde, à alimentação, e precisamos, como gestores, né, pedir a direção de Deus, muitas das vezes, e o auxílio aí da GEPAN, da Apoio Plus, de quem a gente sabe que pode nos orientar para preservar a vida e o ser humano nesse momento, tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Ok, Beatriz, muito obrigado, e muito obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa live. Até a próxima.